Boa tarde, nós estamos de volta para a verdade sobre dinossauros. Quase terminando isso. Mas antes, essa previsão, e desse que é o último dia no Ser Cris, vamos terminar a verdade sobre dinossauros. Vamos passar o restante da tarde falando sobre a inspiração da Bíblia. Nós não temos tempo para estudar a preservação bíblica detalhadamente, mas já falamos o suficiente hoje. Vocês podem ler o restante na apostila e qualquer outro dia eu vou gravar. E nós já falamos sobre Jesus histórico suficiente e convincente. Vocês podem ler na apostila. A única coisa que eu não vou ter tempo para explicar com detalhes sobre provas da ressurreição de Jesus. Então eu vou tomar uns 5 minutos falar sobre isso só para te dar água na boca para ler a apostila e ficar impressionado. Quais são as provas da ressurreição de Cristo? Quando você vai num tribunal para acusar ou libertar alguém acusado de um assassinato, um roubo, o que eles estão procurando? O que o júri está procurando? Testemunhos oculares. Porque se eles tiverem um testemunho, melhor 2, 3, frito. Se tiver 3 testemunhas a favor ou contra, vai salvar ele ou condenar ele. Tem 517 testemunhos oculares da ressurreição de Jesus Cristo. Ou como você sabe disso? Bom, primeiro, eu tenho que apresentar a informação hoje que a Bíblia é inspirada. Eu tenho que comprovar isso primeiro. Segundo, seria bom a gente fazer uma aula sobre a preservação da Bíblia. Ninguém modificou. E agora que nós podemos confiar nos 27 livros do Novo Testamento, os 27 livros, tipo 1 Coríntios 15, quando fala da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, Paulo registrou que tinha 500 pessoas que viram Cristo vivo, todos da mesma hora. Então não foi uma alucinação de uma pessoa meio maluca. 500 pessoas viram ele. Tomei, coloquei os dedos aqui, nas mãos aqui. Os 12 apóstolos, menos Judas, porque ele caiu fora, mas os 12 apóstolos, eles começaram a pregar sobre a ressurreição pelo livro de Atos inteiro. Este assunto dominou todas as pregações. É o alicerce de todo o cristianismo. E eu não conheço ninguém que morreria por uma mentira. Eles falaram, você pode me matar, decapitar, espetar, queimar, mas eu não vou parar de falar sobre o que eu vi com meus olhos. 517. E sabe qual é o melhor testemunho ocular de todos? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um fariseu, doutorado no Velho Testamento. Ele esperava o Messias chegar e não é aquele carpinteiro de Nazaré. Ele achou que o cristianismo é uma fraude total. Ele dedicou a vida dele para matar cristãos e eliminar esta praga da rua. Até ele viu Jesus Cristo pessoalmente com seus próprios olhos, bateu um papo com ele. Ele foi de perseguidor para pregador, para perseguido, para nunca recuar em 3 dias. Ele é o melhor testemunho ocular que nós conhecemos. Uau! Ele morreu pela causa, por causa do que ele viu com seus próprios olhos. Testemunhos oculares. Que tal o túmulo? O túmulo está vazio. As guardas dizem vazio. As mulheres dizem vazio. Os apóstolos dizem vazio. As autoridades romanas dizem vazio. Os judeus dizem vazio. Todo mundo conhece o túmulo e está vazio. Eles estão esperando eles produzir um corpo. Ninguém está apresentando porque não existe. E outra prova, a existência da igreja. A existência da igreja. Todo o alicerce de nossa crença é a ressurreição. E se a ressurreição não aconteceu, a igreja não ia nem existir nos dias de hoje. Agora, o promotor público no outro lado do tribunal, ele quer dizer Jesus só desmaiou no túmulo e não realmente morreu. Aquelas policiais que crucificaram Cristo, tipo a cadeira elétrica do 1º século, era o trabalho deles certificar que ele está morto. Eles espetaram e arrancaram o coração. Separação de água e sangue. Ele é um cadáver. Ele não desmaiou. Alguns dizem, foi uma alucinação. E eu posso imaginar alguém com saudade de Jesus, teve uma alucinação.
Mas 500 pessoas tendo exatamente a mesma alucinação na mesma hora, isso é impossibilidade cientificamente. Eles foram no túmulo errado. Não, todo mundo conhece o túmulo porque o Estado foi lá colocar o seu selo em cima. E tem tonelada de outras coisas. Mas essas são as provas, testemunhos oculares. E nenhum deles recuou. Todos eles morreram pela causa. Eu não conheço ninguém que morreria por uma mentira. Talvez um maluco, no 517. Todos falando a mesma coisa. Mas é um bom estudo aqui para vocês dominar. Todas essas lições que eu estou compartilhando, todos eles são super evangelísticos. Você precisa de cada um para lidar com ateus, para lidar com aquelas que criticam a inspiração da Bíblia, para aquelas que criticam a preservação da Bíblia, para aquelas que não acreditam na ressurreição, da existência de Deus, da criação versus evolução. Você precisa de tudo isso, se nós vamos evangelizar o nosso mundo, porque hoje no Brasil tem mais jovens ateus do que existem evangélicos na pátria. Isso é assustador. É uma pena que o restante dos alunos do Ser Cristo não estão aqui. A faculdade é a mais importante. Eles deviam ter comunicado no primeiro dia, não tem prova, só senta na aula, mata uma matéria, pelo menos vai ouvir a informação para preservar a fé deles. Porque se eles se formam na faculdade e não fazem esta matéria, eles são capazes de ser ateus daqui a uns anos com uma boa bagagem bíblica. Eu espero que não percam a fé. Ok, hoje de manhã, de volta para dinossauros. Nós falamos sobre provas de que humanos e dinossauros andavam juntos, e as duas provas que eu estou apresentando são desenhos. Se tivesse uma máquina, ia tirar fotos, mas eles fizeram desenhos, e histórias. Agora à tarde nós vamos falar sobre as histórias. As histórias. Estou na página 44 da apostila, se alguém está acompanhando. Vamos falar de histórias de dinossauros e humanos juntos. Se dinossauros e humanos viviam juntos, por que não lemos histórias sobre homens lutando contra dinossauros e dinossauros comendo gado dos fazendeiros? Onde estão as histórias? Vocês ficariam surpresos de descobrir que talvez existam centenas, talvez milhares de histórias sobre dinossauros interagindo com pessoas em tempos antigos. Mas nós devemos nos lembrar que a palavra dinossauro não surgiu até 1842. E se histórias sobre homens e dinossauros eram contadas centenas de anos atrás, antes da origem da palavra, então como as criaturas eram chamadas? Talvez você ouvisse histórias sobre dragões. A palavra dragão vem do grego drakon, que significa qualquer serpente, ou réptil, real, ou mitológico, aquático, aéreo ou da terra. Sim, é verdade que algumas das histórias sobre dragões são míticas ou lendárias. Mas também é verdade que a maioria das lendas é baseada em alguma verdade. Como quando você pegou um peixe e exagerou quanto é o tamanho do peixe quando chegou à cidade. Ou quando um cachorro perseguiu você e você contou aos pais que foi um cachorro enorme, quando na realidade foi pequeno. Embora a história seja exagerada, ainda há verdade nela. E as descrições de muitos dragões nas lendas são similares aos dinossauros. Se humanos tivessem visto dinossauros, eles desenhariam estes animais e contariam histórias sobre elas. De países pelo mundo todo, nós
Nós lemos e ouvimos histórias antigas de dragões. Alguns voavam, outros viviam em cavernas e em pântanos turvos. Alguns dos dragões protegeram imperadores e cidades, mas a maioria dos dragões devastou o interior, matando homens, animais e pessoas. Alguém viu aquele filme Shrek? Não é assim que o filme começou? Ele foi salvar a princesa e tinha que lutar contra o dragão. De onde vêm essas histórias? Carl Sagan, 1934 até ele faleceu em 1996. Carl Sagan, evolucionista e inimigo do cristianismo, disse: a implacável hostilidade mútua entre homens e dragões não é uma anomalia ocidental, é um fenômeno mundial. Kurt Than, evolucionista, disse: dragões são encontrados em todos os mitos e lendas de culturas ao redor do mundo. Daniel Cohen, pesquisador de fenômenos no mundo, disse: pessoas no mundo inteiro têm acreditado em dragões. Um DVD produzido por Animal Planet em 2005 começa o vídeo com esta frase: há uma criatura lembrada nas lendas de quase todas as culturas humanas que já existiram. A criatura descrita com semelhança notável pelos chineses, aztecas e até o Inuit, aqueles esquimós lá na Alasca, na Groenlândia, que viviam numa terra congelada onde nenhum réptil é encontrado. Até eles têm histórias deste animal ou dragão. Culturas de continentes diferentes, pessoas sem contato com um ao outro, mas todos têm histórias descrevendo o mesmo animal mítico. Se humanos já viveram com dinossauros no passado, existiriam dois tipos de evidências: desenhos e histórias. Nós já vimos os desenhos. Samuel Kramer disse: o tema de matador de dragão era uma ideia repetida e importante na mitologia da Suméria, do terceiro milênio antes de Cristo. Essas histórias são do início do tempo. O DVD do Animal Planet disse: este é o animal sobre o qual a humanidade, durante a nossa história, tem sido focalizado. A revista Science Digest relatou: lendas de dragões têm acompanhado a humanidade desde o começo do registro de história. Essas histórias são imaginárias? Se fossem imaginárias, por que estão em todos os lugares, em lugares distantes de um ao outro? Até dentro da Bíblia, como nós vamos ver daqui a pouco. Parece que são histórias sobre a interação do homem com esses répteis assustadores e grandes. Os dragões das histórias têm estas características: escamoso, duro, corpo alongado, comprido, pescoços serpentinos, caudas enormes e pernas robustas. Cabeça com crista, os chifres pontiagudos, dentes terríveis, garras e pregos, com ou sem asas, como morcego, com 2 ou 4 pernas. Agora você me fale o que parece para você. Isso descreve dragões ou dinossauros? Sim, ambos. Escute o que a Nova Enciclopédia Britânica, uma fonte evolucionária, afirma: dinossauros eram répteis pré-históricos e gigantes, parecido com dragões. E o enciclopédia teve cuidado em dizer que as lendas de dragões aparentemente surgiram sem o conhecimento das pessoas da antiguidade, dos animais reais.
Daniel Cohen disse: nenhuma criatura que já viveu parece mais como dragões do que os dinossauros. Essas histórias estão em todas as partes do mundo, desde o começo da história registrada, e parecem dinossauros. Carl Sagan, ateu e evolucionista, disse: humanos talvez se lembrem dos dinossauros. Ele indicou que a quantidade destas histórias provavelmente não é um acidente. Ele também especulou: será que existem criaturas como homens que se encontraram com o Tyrannosaurus Rex? Será que alguns dinossauros escaparam à extinção no fim do período Cretáceo? Será que os sonhos e medos comuns de monstros, dos quais crianças desenvolvem logo depois que aprendem a falar, sejam vestígios evolucionários de respostas bastante adaptáveis aos dragões e corujos, como uma criatura parecida com uma babuína faria? Ele está dizendo que nossos antepassados babuínos encontraram dinossauros e passaram essas memórias para nós pelo processo evolucionário, e assim crianças têm medo de monstros. E ele diz que ele é um cientista. Ele escreve mais Branca de Neve e Walt Disney do que qualquer cientista que eu já ouviu falar. Parece Bela e a Fera, mas não ciência em fatos e evidências. Agora, os restos mortais, está na tela, de um dinossauro foram encontrados por 3 paleontólogos em Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Essa é mais ou menos 8 horas de viagem do Parque de Zé Colmeia. Em 2004, veja o que eles encontraram. O formato do crânio e corpo parecia tanto com as histórias ouvidas sobre dragões que foi chamado Draco-Rex. Este é um fóssil de um dinossauro. O que ele parece para você? Parece que é alguma coisa do filme do Shrek para mim. Parece um dragão. Ele tinha 1,70 m de altura, 3 metros de comprimento, 230 quilos. Pode ser visto no Museu Infantil em Indianápolis. Uma placa no museu diz: quando vimos a cabeça desta criatura, não tínhamos certeza de que tipo de dinossauro era. Seus chifres pontiagudos, galos e focinho longo pareciam mais como de um dragão. É um novo tipo de dinossauro que parece dragão. Não é interessante a cabeça dele? Fóssil. Olha o corpo todo. Em 2007, Kurt Than, um evolucionista, especulou sobre a causa de todas as lendas dos dragões, dizendo em um artigo, ele diz isso: de todas as criaturas que já viveram, o Pterosauro é provavelmente a mais parecida com os dragões das lendas europeias. Como répteis e sem penas, pterossauros voavam com asas de pele que eram apoiados por um dedo de osso comprido. O menor pterossauro era do tamanho de um pardal, quanto Quetzalcoatl, mesmo nome do deus azteca, tinha uma extensão de asa de mais de 14 metros. Era assim a maior criatura voadora que já existiu. Eu acho que ele podia pousar no aeroporto de Guarapuava, que vai abrir voos comerciais em dezembro. Que bom! De onde pessoas na antiguidade tiraram suas histórias sobre dragões voadores? Haviam dinossauros voadores que elas viram. Vejam os fósseis de pterossauros que eles têm encontrado.
E alguém quer ver um do Brasil? Olha este cara, encontrado no Brasil. Oito metros de envergadura. Encontrado no Nordeste do Brasil. Impressionante, né? Ele foi apresentado no Museu de Rio de Janeiro em 2013. De onde vêm as histórias de dragões? Tinha uns répteis voadores. Em países orientais, como China, dragões são encontrados com frequência nos escritos antigos. Alguns deles eram usados para puxar os carros dos líderes chineses. Também muitas das pessoas chinesas da antiguidade usavam ossos de dragões para remédios especiais e poções. Quando visitou, eu vou esperar no Marco Polo. Deixe-me falar sobre o calendário da China. O zodiaco, estabelecido 2.637 anos antes de Cristo, e tem 12 animais no calendário da China. Tem um camundongo, tem um porco, um cachorro, tem um galo, tem um macaco, tem um cabrito, tem um cavalo, tem uma cobra, tem um leão, tem um elefante, tem um coelho e tem um dragão. Um dinossauro. Agora, minha pergunta é: o zodiaco, o calendário da China, tem 12 animais. Por que só um animal seria mítico? Não era mítico para eles. Era um animal como qualquer animal na praça. Agora, quando visitou o continente da Ásia em 1200, o explorador Marco Polo disse que viu répteis compridos chamados lindworms que corriam tão rápido quanto um cavalo. Isso não foi muito tempo atrás, na Inglaterra. Nas Ilhas Britânicas, centenas de histórias de dragões chegaram a nós nos dias de hoje. Uma lenda fala de um animal com uma cabeça com crista, dentes como uma serra e uma cauda comprida. Também em 1449, na Inglaterra, foi relatado de 2 répteis gigantes que foram vistos lutando na margem do rio Stour. Uma das lendas de dragão mais famosas ocorreu por volta de 300 depois de Cristo. Perto da cidade de Silene vivia um dragão que aterrorizava os habitantes da cidade. Cada dia, diz a lenda, eles alimentavam a besta com 2 ovelhas. Um dia, quando acabaram as ovelhas, eles começaram a alimentar o dragão com as suas crianças. Chegou a hora do rei alimentar o dragão com a sua filha. Na hora que elas estava prestes a ser comida, veio o corajoso São Jorge para resgatá-la. Ele furou a besta com uma lança, injuriando-o o suficiente para arrastá-lo até a cidade e decapitá-la. Diz a história, a lenda. Provavelmente nunca vamos saber quais detalhes dessas histórias são fatos e quais são fantasias. Mas os répteis enormes nas histórias parecem com os dinossauros que nós sabemos que existiram. Por que tantos países diferentes pelo mundo inventariam histórias sobre répteis gigantes se nunca existiam nem viram répteis gigantes? Desde que é verdade que a maioria das lendas é baseada em alguma verdade, é também verdade que os dragões da antiguidade poderiam ter sido os dinossauros. Historiadores como Heródoto, ele viveu 485 anos antes de Cristo. Ele escreveu sobre répteis voadores mais de 2.400 anos atrás. Eu não estou falando história, estou falando história. Animais incríveis. Sabe, eu gostaria de falar sobre alguns animais incríveis que existem hoje, que nós conhecemos. E perigosos até. Considere essas criaturas. Vamos começar com uma criatura maravilhosa que Deus fez e vamos, assim,
ver que não é tão difícil aceitar que criaturas como dragões, com fumaça e fogo saindo nas narinas, uma vez viveram na Terra. Pense sobre a enguia elétrica. A enguia elétrica pode carregar um choque elétrico maior do que você recebe quando coloca o seu dedo dentro de uma tomada elétrica. A eletricidade desta criatura surpreendente vem de um grupo de terminações de nervos altamente compactados encontrados ao longo do seu corpo. Cada terminação de nervo tem uma pequena voltagem elétrica que, quando em conjunto, pode entregar um choque forte. Uma enguia elétrica adulta pode produzir 600 volts, o suficiente para atordoar um cavalo. Enguias usam esta corrente elétrica para defender-se e atordoar suas presas. Além disso, elas vivem na água. Não chocam a si mesmos e podem recarregar sem uma extensão. Esta é uma criatura e tanto que Deus fez. Vamos falar de outro. Oh, isso é tão bonito. Vagalumes. Alguém já viu uma vagalume? Eu estava andando na floresta uns meses atrás, e era mais ou menos 17 anos atrás, eu acho que Natal começou. A floresta toda começou a piscar luzes de Natal. E eram vagalumes, que beleza. Vagalumes são besouros que carregam a sua própria lanterna. Estes insetos têm uma substância química especial chamada luciferina, que é armazenada no abdômen. Quando esta substância entra em contato com o oxigênio do ar que respiram, vagalumes emitem luz. O processo inteiro é chamado de bioluminescência. De acordo com cientistas, esta luz ajuda vagalumes a encontrar seus companheiros. O macho emite a luz primeiro, e quando a fêmea vê a luz, ela emite a luz dela. Isso comunica ao macho onde ela está. Que maneira maravilhosa de encontrar um cônjuge. E jovens, vocês devem ser igual. Jovens solteiros procurando uma namorada, e os rapazes procurando uma namorada. Sabe o que tem que fazer? Emitir a luz de Jesus. E você vai encontrar alguém emitindo a luz de Jesus. E vocês vão ter um casamento maravilhoso como eu tenho. Eu dedicado a Jesus, minha esposa dedicada a Jesus. E nós encontramos um acampamento bíblico feito um pelo outro. Como Jonathan e Davi. É os mesmos valores. Mesmo amor altíssimo. E Deus vai te colocar junto. Vagalumes. Impressionante. Uma lanterna interna. Agora, vamos ver uma coisa, eu gosto. O vaqueiro, o pistoleiro, o faroeste, o besouro bombardeiro. Eu gosto deste cara. Talvez uma das criaturas mais surpreendentes na Terra hoje é um inseto conhecido. O que ele está fazendo? Eu vou explicar. Ele é um inseto conhecido como besouro bombardeiro. Este besouro carrega um mecanismo de defesa poderoso e explosivo. Dentro do seu corpo, há glândulas minúsculas que secretam duas substâncias químicas dentro de um tanque de armazenamento. Essas substâncias são peróxido de hidrogênio e hidroquinona. Se um inimigo ataca o besouro, ele esvazia essas duas substâncias dentro de uma câmara de explosão. Nesta hora, ele acrescenta enzimas à mistura. Como resultado, as substâncias formam uma solução que atinge a temperatura de ferver água, 100 graus Celsius, em poucos segundos. Nem o micro-ondas é tão veloz. O besouro pode então apontar duas pequenas pistolas de projeção na traseira do seu corpo e disparar a mistura fervendo no rosto do seu atacante. Os danos causados podem ser fatais para insetos e criaturas pequenas.
e é doloroso para a pele humana. Parece algo que dragões fizeram nas lendas. Que criaturas notáveis. Se tentasse evoluir, teria se machucado e morrido. Agora, eu quero que você assista o Pistoleiro em ação. E está em inglês. O vaqueiro está pronto. Tem uma formiga perturbando ele. Então, pistola. 500 vezes por segundo. É uma metralhadora. Ele faz com uma velocidade tão rápida, tão preciso, que ele não queima assim mesmo. E não esquenta nem seu traseiro. E sabe, depois do vaqueiro terminar, ele vai para casa. Eu acho que Deus pode criar dragões com fumaça saindo nas narinas. Que Ele pode criar uma coisa dessa? Vamos ver mais um. Criatura maravilhosa hoje. O dragão de Komodo. Este réptil tem mais de 3 metros de comprimento, pesa 130 quilos, corre rápido como um cachorro. Ele é um animal intimidante. Ele come 80% do peso do seu corpo numa refeição. Quanto você almoçou hoje? Ele tem uma bactéria mortal na sua boca que paralisa a vítima, sem paralisar si mesmo. Há muitos animais neste planeta com dentes mortais e corpos poderosos com quem humanos têm vivido por milhares de anos e têm domado eles. Ursos, leões, tigres, orca. Se Deus fez todas essas criaturas maravilhosas e humanos convivem todo dia com elas, então não é difícil imaginar dinossauros e humanos convivendo também. Então, nós respondemos a primeira pergunta sobre quando dinossauros existiram. Nós respondemos essa. Agora nós vamos para a pergunta 2. O que a Bíblia fala sobre quando os dinossauros existiram? Nós já sabemos que homens e dinossauros conviveram juntos. Já comprovado pela ciência. Mesmo que o promotor público no outro lado do tribunal, ele está escondendo isso de nossas crianças porque ele não acredita em Deus e ele vai esconder a verdade. Mas agora que o júri viu a evidência, vocês vão ter que decidir isso por si. O que eu gostaria de fazer agora é falar sobre o que a Bíblia fala sobre quando dinossauros existiram. Se você já leu a Bíblia, à procura da palavra dinossauro, você provavelmente percebeu que a palavra está faltando. Nenhuma vez a palavra dinossauro é mencionada em toda a palavra de Deus. As primeiras traduções da Bíblia para o alemão, 1500, inglês, 1611, português, 1681. A palavra dinossauro não foi nem inventada até 1842 nos Estados Unidos, em inglês. Mas isso significa que a Bíblia não tem nada a dizer sobre essas criaturas maravilhosas? Não. Sabe por que a Bíblia não usa a palavra dinossauro? Não significa que nunca menciona os animais nos quais conhecemos como dinossauros. Vamos passo por passo. Primeiro, a Bíblia fala de dinossauros nos mesmos livros, capítulos e versículos que fala de cangurus, tamanduás e ornitorrincos. Você já leu sobre esses animais da Bíblia? Eles também não estão mencionados. Mas onde a Bíblia fala isso? Em Êxodo capítulo 20, versículo 11. A Bíblia afirma: pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Gênesis capítulo 1, 20 a 27 afirma que Deus fez todos os seres vivos nos dias 5 e 6 da semana de criação.
Enquanto estes versículos não mencionam os dinossauros por nome, é claro que Deus criou todos os tipos de animais dentro dos 6 dias da criação, inclusive os dinossauros. Gênesis capítulo 2, versículo 1 nos informa que Deus concluiu toda a sua obra no 6º dia. Se Deus criou tudo em 6 dias e não criou mais nada depois dos 6 dias, então dinossauros devem fazer parte daquelas 6 dias da criação. E como nós sabemos que Deus criou cangurus, tamanduás e ornitorrincos, mesmo que a Bíblia não mencione estes por nome, podemos saber que Deus criou os dinossauros na mesma semana. Este foi o primeiro ponto. Segundo, agora vai ficar interessante. Deus descreve uma criatura em Jó 40. Velho Testamento, Jó 40. Que se parece exatamente com um dinossauro. Enquanto Deus estava tendo uma conversa com Jó, tentando convencer Jó com provas que ele reina sobre o universo, ele perguntou a Jó se ele já tinha visto o Beamote. O Beamote. Deus descreveu o animal assim. Veja, Jó, veja. Está olhando lá, olha lá. Olha o quintal. O Beamote que criei, quando criei você, e que come capim como boi. Que força ele tem em seus lombos? Que poder nos músculos do seu ventre? Sua cauda balança como cedro. Os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze. Seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, o seu Criador pode chegar a ele com sua espada. Certamente não há outra criatura viva ou extinta que se encaixe nessa descrição melhor do que um dinossauro. Muitos dinossauros tiveram caudas imensas como o cedro. Todo mundo sabe o que é um cedro? É uma árvore maior do que as araucárias, os pinheiros do Paraná. O que é? Bem comum nessa região. Eles são árvores imensas. Sua cauda é como uma árvore imensa de cedro. Os ossos deles eram como canos de bronze. As costelas eram como varas de ferro. E facilmente poderiam ser chamados o primeiro lugar entre as obras de Deus. Certos dinossauros eram os maiores animais que já andaram na Terra. Lembra-se do argentinossauro? 40 metros de comprimento, maior parte de pescoço e cauda. Costelas com 5 metros de comprimento, pesava cerca de 100 toneladas. O esqueleto desta criatura pode ser visto no Museu de História Natural em Atlanta, Georgia, nos Estados Unidos. Alguns argumentam que a criatura Deus descreveu em Jó 40 era um hipopótamo. E algumas vezes na margem da sua Bíblia lá embaixo diz, Beamote é hipopótamo. Enquanto é verdade que semelhanças existem entre o Beamote e o hipopótamo, alguns dos detalhes são bem diferentes. Deus diz que a sua cauda balança como um cedro. Você viu a caudinha do hipopótamo? Eu acho que não é. Mas a cauda do hipopótamo é curta e pequena, como a cauda de um porco. E é apenas um galho, em comparação ao cedro. Eu ainda falo tronco ou trombo. É? Nas escrituras, cedros eram conhecidos pelo seu grande comprimento. Pode ler Isaías 37, 24, Ezequiel 31, 3. Árvores imensas. O Beamote, só para ter uma ideia de um cedro, esse é um cedro.
O Behemoth ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus, Jó 40:19. Certamente isso eliminaria o hipopótamo, pois ele tinha no máximo 2,5 metros de altura e pesava cerca de 3.000 quilos, e o povo do Egito caçava e matava o hipopótamo na antiguidade. Embora o elefante seja 2 vezes o tamanho do hipopótamo, até ele é pequeno em comparação com um dinossauro de 68.000 quilos, que uma vez andava na terra. Não esquece que o elefante tem uma cauda pequena e magra, nada como um cedro. A verdade é que nenhum animal na terra chega perto da descrição do Behemoth. Terceiro, Jó, no livro de Jó, um livro escrito na época de Abraão, uns 2.000 anos antes de Cristo. Nós também podemos ler sobre outra criatura que parece similar a um dinossauro, um réptil na água. Deus descreveu a besta assim. Você pode ler o capítulo inteiro de Jó 41, mas eu vou resumir. Você não pode pescá-lo com um anzal. Versículos 1 e 2. Versículo 26. Você não pode matá-lo com uma espada, nem um dardo. 29. Ele ri com a ameaça da lança. 25 e versículo 34. Quando ele se ergue, os poderosos se apavoram. Versículo 31 e 32. Quando ele nada, a água agita como caldeirão fervente. Versículo 30. Seu ventre é como caco dentado e deixa rastro na lama. Versículo 18 e 20. Das suas narinas vêm lampejos de luz e fumaça, como de panela fervente. Versículos 18 a 21. Chamas de fogo saem da sua boca e seus olhos são como os raios da alvorada. E versículos 9, 10 e versículo 33. Ele é poderoso e feroz demais para ser capturado pelo homem. O que é esta criatura surpreendente que Deus descreveu na sua conversa com Jó? É chamado de Leviatã, no primeiro versículo. Você pode ler sobre o Leviatã, Isaías capítulo 27, versículo 1. Somente Deus é capaz de matá-lo. Salmo 74, versículo 14. Deus brinca com ele. E Salmo 104, versículos 25 e 26. Deus diz: vem cá, cochilhinho. Mas nenhum homem é capaz de matá-lo. O que é o Leviatã? Alguns sugerem que era um crocodilo, no pé da página da Bíblia. Outros acreditam que era uma baleia. Mas esses animais são fáceis de matar. O povo egípcio da antiguidade capturou e dominou crocodilos. A barriga do crocodilo não tem aparência de caco dentado. A descrição do Leviatã não se encaixa com nenhum dos dois animais. O fato é que a descrição desta criatura não se encaixa com nenhuma criatura presente no mundo hoje. Portanto, deve ser algum tipo de criatura extinta, mas de que tipo? A descrição de Deus do Leviatã é similar às descrições que nós temos de dinossauros, répteis de água que uma vez terrorizavam as águas, não milhões de anos atrás, como alguns acreditam, mas somente milhares de anos atrás, quando Jó estava vivo. 4.000 anos atrás, Jó viu esta criatura. É possível que na época de Jó existisse um dinossauro, um réptil da água chamado Leviatã, que soprasse fogo e fumaça. Deus podia fazer uma criatura assim? Lembre-se que Deus é todo-poderoso. Não esqueça o que aprendeu sobre a enguia elétrica, vagalume, bezerro bombardeiro e o dragão Komodo. Deus pode fazer uma criatura que sopra fogo e fumaça. Alguns acham que o Leviatã era imaginário.
Mas Deus não estava falando com Jó sobre criaturas imaginárias ou mitológicas. No capítulo antes de suas descrições do Leviatã e Beomonte, Deus perguntou a Jó sobre os animais reais, como cabra, corça, jumento, boi, avestruz, cegonha, cavalo e águia. Leviatã e Beomonte eram incluídos na lista de criaturas reais que Jó conhecia. Deus até disse: veja o Beomonte que criei quando criei você. Na argumentação de Deus, na conversa com Jó, que Deus é Deus e Jó não é, ele queria impressionar Jó com o mundo natural que Jó não entendia. Animais imaginários ou mitológicos não teriam impressionado a Jó. O Beomonte e Leviatã eram criaturas verdadeiras no mundo natural. A Bíblia afirma que dinossauros e humanos viveram na mesma época. Terceira pergunta. Primeira pergunta: quando dinossauros viviam? Pois nós já vimos isso. Tem desenhos, tem histórias, eles conviviam juntos. Seja os incas, mexicanos, norte-americanos, anasasis, quem mais? Camboja, Inglaterra, tem desenhos de dinossauros interagindo com humanos por toda parte. A segunda pergunta: o que a Bíblia fala? Nós vimos. Terceira pergunta, e nós vamos encerrar esta lição: o que aconteceu com os dinossauros? Eu não sei, mas eu tenho uma boa ideia. Parece que ninguém quer saber por que o tigre dente de sabre se tornou extinto. Alguém viu o filme Era de Gelo? E raramente pessoas questionam por que o mamute não existe mais. Mas todos querem saber o que aconteceu com os dinossauros. Por que dinossauros não existem mais na Terra? O que os levou à extinção? A verdade é que ninguém sabe porque os dinossauros não existem mais, embora muitas pessoas que acreditam na evolução tenham sugerido várias razões. Alguns acreditam que pequenos mamíferos do tamanho de ratos evoluíram, comeram os ovos dos dinossauros até não existir mais. Outros pensam que uma doença terrível golpeou os dinossauros, resultando numa extinção mundial. Alguns cientistas dizem que os níveis de oxigênio no ar eram mais altos quando dinossauros viviam do que são agora. Enquanto os níveis de oxigênio diminuíram até os níveis atuais, dinossauros tiveram cada vez mais dificuldade em respirar e eventualmente se tornaram extintos. Especulação. A teoria mais aceita dos evolucionistas no outro lado do terminal, que eu não acredito no que eles vão falar, mas vamos apresentá-los. Eu quero que todo mundo seja ouvido. A teoria mais aceita é que um asteroide do tamanho de uma cidade grande, cerca de 4 quilômetros em diâmetro, chocou-se contra a Terra, jogando toneladas de pó no ar. Este pó foi carregado ao redor do planeta pelas correntes de jato, ventos que que produzem o nosso clima, e logo impediu muitos dos raios do Sol de alcançar a Terra. Com a falta de luz solar suficiente, a maioria das plantas da Terra morreu e o planeta ficou muito frio. De acordo com esta teoria, os dinossauros finalmente tornaram-se extintos porque eles não podiam viver sem comida e calor, os quais se tornaram escassos como resultado de asteroide. Ou como todos esses dinossauros ficaram sepultados para se tornar fósseis? Dilúvio mundial num asteroide. Número 2. Como nós sabemos que um asteroide cerca de 4 quilômetros em diâmetro é impossível chocar na Terra? Como nós sabemos disso já? Júpiter. Júpiter é um escudo da Terra. Ele impede isto de acontecer.
Você tem que ver nosso sistema solar para ver que Deus colocou um planeta desse tamanho para proteger a Terra de qualquer asteroide assim. Desculpe, o Júri já entendeu. Como as outras teorias já mencionadas, a teoria do asteroide tem muitos problemas. Primeiro, ninguém sabe por que este enorme objeto do espaço mataria todos os dinossauros, grandes e pequenos, mas deixam muitas outras formas de vida ilesas. Por que os asteroides não matariam répteis como tartarugas e jacarés? Eles já estão lá. Eu quero sair do tribunal hoje. Com Anthony Flew queria parar de falar com Thomas B. Warren. Ele não aguentou esses argumentos. E é por isso que ele parou de ser ateu. Que bom. Segundo, não há nada no registro de fósseis que apoie a morte de todos os dinossauros no mesmo momento. Embora muitos dinossauros sejam encontrados em cemitérios pelo mundo, o registro de fósseis também mostra que alguns viveram numa época mais tarde. Finalmente, presta atenção nisso. O sítio possível da colisão no México, onde alguns cientistas acham que o asteroide chocou, se chama Chicxulub. Talvez não fosse criado por um asteroide. Nem eles estão divididos entre si, esses evolucionistas. Cientistas não podem negar que a cratera poderia ter sido causada por algum tipo de atividade geológica. Recentemente eu li um artigo de um evolucionista, geologista, Gerta Keller e Thierry Haddad. Eles disseram que provaram, esses são ateus evolucionistas falando, eles provaram que dinossauros viviam 300 mil anos depois do asteroide, pois haviam fósseis de dinossauros em cima das camadas supostamente colocadas embaixo pelo asteroide. Eles não acreditam na teoria do asteroide também. Então, eles nem se concordam entre si. Agora, os cemitérios de ossos de dinossauros podem ser bem melhor explicados pelo dilúvio nos dias de Noé, pois milhares de dinossauros morreram e seus ossos foram sepultados rapidamente nos depósitos de lama. Isso também explicaria a caótica mistura de ossos em leitos em vários lugares do mundo, do Canadá à África. O dilúvio não destruiu todos os dinossauros, alguns estariam a bordo da Arca de Noé. É a melhor explicação para alguém entender por que tantos desses répteis gigantes pelo mundo todo morreram rapidamente, sepultados e fossilizados. Por que dinossauros eventualmente tornaram-se extintos se alguns sobreviveram ao dilúvio mundial nos dias de Noé? Essa é uma boa pergunta. Por que talvez alguém diz, dinossauros na Arca de Noé? Pode imaginar uma Tyrannosaurus Rex na Arca de Noé? Aqui está um baby recém-nascido. Aqui está um baby Tyrannosaurus Rex. Aqui está um baby Brontosaurus. Que tal? E eles ficam um ano lá dentro. O Tyrannosaurus Rex está crescendo. Está na hora, pai. Pai! Está na hora de soltar a gente, porque o Tyrannosaurus está querendo comer todo mundo. Vamos soltá-lo. Uma razão que eles eventualmente se tornaram extintos, uma razão talvez seja que os dinossauros que sobreviveram no dilúvio mundial não eram capazes de sobreviver muito bem no novo mundo, porque o clima era bem diferente. Eu não acredito nisso, mas alguém sugeriu isso. Uma indicação que o mundo era muito diferente depois do dilúvio é do entendimento da idade das pessoas. Na morte diminuiu por centenas de anos. Antes do dilúvio, a Bíblia indica que homens viviam até 800, 900 anos. Gênesis capítulo 5.
O avô de Noé, cujo nome era Matusalém, viveu 969 anos, quase um milênio. Depois do dilúvio, as pessoas começaram a morrer com idade bem mais jovem. Ao invés de viver 800, 900 anos de idade, os descendentes de Noé eventualmente começaram a viver somente 150, 200 anos. Por exemplo, Abraão morreu com 175 anos, Gênesis 25. Embora esta idade pareça velha para nós hoje, comparado com a idade das pessoas antes do dilúvio, é uma idade bem mais jovem. Muitos cientistas que acreditam na criação do mundo acreditam que as mesmas condições que encurtaram a vida do homem foram as mesmas condições que eventualmente, anos mais tarde, levaram os dinossauros à extinção. Talvez, eu não sei. Eu vou falar o que eu acho que aconteceu com os dinossauros. Eu não posso comprovar, mas é uma boa lógica. Os últimos dinossauros sobreviventes talvez fossem extintos pela mesma razão que muitos outros animais pelos anos morreram e não existem mais. O enchimento do planeta com humanos. É possível que os humanos caçassem vários tipos de dinossauros até extinção. Certas espécies de tigres, ursos, elefantes e hipopótamos têm sido caçados à beira de destruição. Talvez a mesma coisa tenha acontecido com muitos tipos de dinossauros. Imediatamente depois do dilúvio, o que aconteceu? Deus disse a Noé e a sua família em Gênesis capítulo 9, versículo 2 e 3. Deus disse: todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês, assim como lhes dei aos vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Antes do dilúvio, humanos comeram legumes só. Depois do dilúvio, Deus diz: pode comer carne agora. E você começa a encontrar grandes caçadores. Deixe-me falar de uma em Gênesis 10. Não foi muito depois do dilúvio que lemos que Deus deu permissão aos humanos para caçar animais. Logo, homens valentes e poderosos como Nimrod, o neto de Cã, começaram a caçar vários animais do mundo. Gênesis capítulo 10, 8 a 12. Embora dinossauros reproduzissem em vários lugares do mundo, depois do dilúvio, é possível que muitos tenham morrido nas mãos de caçadores. Países por todo o mundo têm histórias de matadores de dragões. Talvez exista um pouco de verdade nelas. Se um Tyrannosaurus Rex estava perturbando um bairro em Guarapuava, Antônio e eu ia eliminar o cara do bairro. Nós íamos caçar ele até extinção para não comer Jocilene. E se encontramos um ninho, nós íamos esmagar todos os ovos. Será que o dilúvio mundial realmente aconteceu? A Bíblia relata a história em Gênesis 6 a 8, no dilúvio mundial. Moisés escreveu a história inspirada por Deus cerca de 1400 antes de Cristo. Antes de Moisés escrever a história, pais contaram a história para filhos e netos. Assim encontramos esta história em todas as culturas do mundo. Algumas pessoas dizem, dilúvio mundial, só a Bíblia fala. Não. Tem mais de 250 histórias em todas as culturas do mundo, fora da Bíblia, que fala do dilúvio mundial. Nações como China, Grécia, Índia, África, Babilônia e México têm lendas sobre um dilúvio enorme. Em alguns casos, os detalhes são um pouco diferentes. Eram histórias passadas de pai para filho durante milênios. Na maioria das lendas eram animais salvos, uma família escolhida, o dilúvio cobriu a terra e um barco foi construído. Assim, todas as nações traçam as suas raízes de volta a Noé. Provas arqueológicas também mostram que houve
um dilúvio mundial, pois fósseis de peixes foram descobertos em cima das montanhas mais altas do mundo. Leitos de fósseis de animais como baleias e tubarões e animais exóticos de outros países têm sido encontrados no interior dos Estados Unidos. A própria arca foi encontrada, como pode ser visto no vídeo, na quarta lição, pelo qual nós não temos tempo para ver. Eu trouxe, está na minha mala, um vídeo. Eles encontraram a arca de Noé. É maravilhoso. Talvez, só para terminar, eu converso um pouquinho sobre aquilo, a gente vai terminar esta lição. Será que existiam dinossauros na arca de Noé? Se a Bíblia afirma que um par de cada animal foi levado a bordo, Gênesis 6, todos os outros morreram fora da arca, Gênesis 7. E dinossauros existiram depois do dilúvio, Jó 40. Então havia dinossauros na arca de Noé. Lembra-se que a arca era do tamanho de um campo de futebol em meio. Esse é o tamanho da arca. Campo de futebol em meio em comprimento. Largura, quase o tamanho da largura de um campo de futebol. E a altura, tinha espaço sobrando na arca. Coloque todos os animais, toda a comida. O que vamos fazer com todo esse espaço? Eu não sei, jogar bola. Mas tinha muito espaço sobrando na arca. Eles construíram uma arca em Indiana, nos Estados Unidos, nas mesmas proporções da arca da Bíblia. Eu visitei lá o ano passado. Entrei. É enorme. Tinha espaço para todos os dinossauros, inclusive brontossauros e seismosauros e tyrannosaurus rex, e espaço sobrando. Uau! Eu fiquei chocado com a construção. Centenas de cientistas sugerem que com todos os animais a bordo, a arca ainda tinha a metade do espaço sobrando. A maioria dos dinossauros eram mais ou menos do tamanho de vacas, alguns bem menores. Para poupar espaço, Noé poderia ter levado dinossauros bebê. Noé construiu a arca do tamanho que Deus pediu, e por isso tinha espaço para todos os animais, inclusive os dinossauros. Nós respondemos 3 perguntas que revelaram uma verdade sobre dinossauros. Nós vimos provas arqueológicas sobre quando os dinossauros existiram, afirmações da Bíblia sobre dinossauros e possibilidades do que aconteceu com os dinossauros, provavelmente caçados até extinção. Essas evidências destruíram os alicerces de evolução e demonstraram a realidade de criação. A verdade, homens e dinossauros já conviveram nesta planeta. Você falou muito de dilúvio mundial. Começou a chover, né? Deixa-me falar só uma coisa e nós vamos tirar um intervalo. Em 1900, desde que nós não vamos ter tempo ver isso, mas em 1957, caçadores de avião estavam passando numa região do mundo, tirando fotos, procurando tropas. E eles viram alguma coisa assim, um formato lá de cima. Que é isso? Parece um ovo, uma coisa de futebol americano, alguma coisa. Arqueólogos foram lá, inclusive nosso irmão em Cristo, Ted Stewart, foi lá junto com a equipe, e eles foram lá para investigar. E isso é uma coisa na superfície. E eles dizem, que é isso? Eles levaram experts em naufrágio lá, eles levaram arqueólogos, geólogos, eles levaram raio-x para ver o que está lá embaixo da terra, e é isso que eles descobriram. Eles descobriram uma construção humana em forma de navio, com as mesmas dimensões da arca. E onde eles encontraram? Se você olhar onde a arca pousou, nas montanhas de Ararat. E as montanhas de Ararat são assim.
E, por anos, os arqueólogos têm procurado nesta montanha mais alta de Ararat e eles não têm encontrado nada. O barco está aqui em cima de uma montanha irmã. É plural. Olhe na Bíblia. Montanhas de Ararat. Montanhas. O arco foi encontrado numa montanha de uma elevação menor. Eles já construíram um centro de visitação que você pode ir lá e visitar o local. E tem várias outras coisas. A região é chamada a região de Oito. Eles encontraram várias âncoras, mais ou menos meia altura, deixadas numa fila até onde a arca pousou, e tem marcas de 8. Âncoras. Então, parece que a arca estava cheia de peso e eles foram soltando até finalmente pousou depois de um ano lá dentro. Mas é um vídeo super espetacular que nós não vamos ter tempo para ver. É uma pena. Mas esse é o final desse aula.